E o Bitcoin hoje virou meio que uma modinha, um papo assim de, você investiu nisso, você tem que investir nisso que vai te dar muito dinheiro. Então virou uma coisa que ninguém sabe muito bem o que é, mas que tem gente que está investindo, está ganhando dinheiro, então chamou-se a atenção por causa disso, né? Eu queria dar um passo para trás e que você explicasse um pouco o que é Bitcoin, o que é criptomoeda, o que é blockchain, é uma visão geral antes da gente entrar no por que você e o que você faz e por que você decidiu ir mais fundo nisso. O que é isso para quem só sabe ouvir de um investimento que dá dinheiro ou que você pode perder muito dinheiro aí? Não, acho que é um ótimo jeito de começar. E me corta se eu começar a falar demais, porque é um assunto vasto, então eu começo a falar um pouco disso e não paro muito. Mas quando o pessoal pergunta o que é o Bitcoin, normalmente eu explico, eu tenho normalmente duas formas de explicar, e eu vou fazer um resumo das duas aqui, mas a primeira delas é na questão técnica. Então, quando eu estou falando com alguém que tem um background mais em engenharia ou em ciências da computação, normalmente as pessoas estão mais interessadas no aspecto técnico, da tecnologia em si. E isso já é interessante por si só. Assim, o Bitcoin, ele é como eu falei um pouquinho atrás, ele é a solução de um problema de ciências da computação que existe há muitas décadas. Na verdade, é um problema que foi formulado formalmente no começo dos anos 80. Em inglês ele chama The Byzantine Generals Problem, o problema dos generais bizantinos. Não sei fazendo uma tradução livre aqui, mas é um problema que existiu na época que a internet estava sendo feita e basicamente era um problema que era considerado insolúvel nas ciências da computação. E basicamente o que o Bitcoin faz em 2008, né, que é quando ele foi criado, era uma solução para esse problema. O Bitcoin não foi criado do nada, ele não surgiu em 2008, já tinha décadas que tinha pessoas absolutamente brilhantes trabalhando para resolver isso. Desde do meio dos anos 80, já tinha gente começando a trabalhar sobre isso. Nos anos 90, isso começa a ganhar muita força, e até que em 2008, o Bitcoin, ele juntou várias dessas tentativas que vieram antes deles para resolver esse problema. E basicamente, esse problema, aí eu não vou entrar em termos muito técnicos aqui, mas esse problema que foi resolvido é basicamente como você atinge um consenso, em redes que não são confiáveis, quando os participantes de uma rede não podem confiar entre si. É um problema importante, como eu falei, de computer networking, de programação em rede, e que o Bitcoin conseguiu resolver de uma maneira muito simples e muito elegante. E isso, por si só, é um breakthrough em computer science que eu acho que talvez não tenha paralelo nos últimos vários anos. Talvez a única coisa comparável com isso seja a internet. O Marc Andreessen, que é um investidor importante daqui, né? A empresa dele, Andreessen Horowitz, é um dos grandes fundos de venture capital aqui do Vale do Silício. Ele escreveu uma coluna de opinião no New York Times em 2014, chamada Why Bitcoin Matters, porque o Bitcoin importa. E tá tudo lá, basicamente, assim. Acho que muitas das coisas que ele é um artigo excelente, é usado como referência para muita gente que trabalha na indústria, e ele coloca o Bitcoin como isso, como um avanço, um breakthrough tecnológico muito importante. Esse é o primeiro jeito, assim, que eu costumo falar com o pessoal mais nerd, assim, o pessoal mais a fundo, mais técnico. Mas tem também um outro jeito de explicar, que eu acho que é dos fundamentos, vamos dizer assim, o lado mais econômico, o lado mais de aplicações de dia a dia que a gente pode ter com isso. Essa parte é um pouco mais difícil de explicar, porque a gente está ainda muito cedo nessa inovação. É o equivalente de explicar por que a internet era interessante, não hoje, mas há 30 anos atrás, né? Algumas pessoas enxergaram isso, o Marc Andreessen é um deles, né? Mas essas coisas demoram bastante tempo, às vezes, para ficar óbvias para todo mundo, porque a gente ainda está na fase de construir a infraestrutura, e às vezes é difícil para as pessoas verem essas coisas. Seria igual eu falar, sei lá, no começo dos anos 90,
que você vai ter um smartphone, que você vai alugar a casa de uma pessoa que você não conhece por um aplicativo que está no seu smartphone. Ou que a gente vai fazer uma conversa de vídeo aqui, igual a gente está fazendo agora. Hoje essas coisas são muito óbvias, mas há 20 anos atrás elas não eram. Então o Bitcoin, basicamente, e esse mundo de cripto em geral, eles criam um conceito no mundo digital que não existia antes. A gente conversou, esse é um ponto que o pessoal conversa muito, que é essa ideia de escassez digital. Escassez é um conceito que não existe no mundo digital, né? Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar imagina que eu tenho uma foto comprometedora sua, e aí eu vou falar, Ricardo, me paga, vamos dizer, sei lá, X reais, e eu te dou a foto, e eu te mando a foto por e-mail. Você aceitaria uma oferta dessas? Não. Provavelmente não, porque na verdade eu não tô te mandando a foto, né? Na verdade, quando eu tô te mandando uma foto, quando eu tô te mandando um arquivo, quando eu tô te mandando um e-mail, na verdade eu tô fazendo uma cópia dele e te mandando a cópia, mas eu continuo com ele. Você não tem como saber que eu não tenho esse ativo mais, né? O Bitcoin, esse é exatamente o problema que o Bitcoin resolve no mundo digital, pensando em termos de aplicações práticas. Então, o Bitcoin é a primeira, vamos dizer, e a gente costuma falar muito sobre isso, a gente escreveu uma carta que foi bastante lida, nossa, há 2 meses atrás, falando exatamente isso. O Bitcoin, ele é a primeira commodity digital. Acho que o jeito de pensar sobre isso é como se fosse uma commodity nova que está surgindo. E a gente ainda não entende muito bem os usos dela. Igual, e essa é a analogia que a gente faz nessa carta que eu falei, igual o petróleo há 100 anos atrás, ou há 150 anos atrás, ele era visto como um problema. Antes as pessoas achavam petróleo no chão e elas não viam interesse nenhum nisso. Depois descobriu-se que o petróleo podia ser usado para iluminação e, né, para lâmpada de querosene. Depois descobriu-se que o petróleo podia ser usado como gasolina. E basicamente essa commodity acabou se tornando um dos ativos mais importantes do mundo. O Bitcoin, então, na verdade, acho que é assim que a gente enxerga, é como se fosse uma commodity emergente, a gente ainda está descobrindo os usos dela e o que dá para fazer com ela. Algumas coisas já são claras, né? Então, o que você consegue fazer hoje com Bitcoin e outras criptos de uma maneira que você não consegue fazer ou que você não conseguia fazer antes? O primeiro deles é essa ideia de você ter uma reserva de valor digital, né? Então, você tem como se fosse um equivalente digital do ouro, né? Como se fosse uma commodity que atua como reserva de valor, e o ouro é um ativo que eu tenho interesse por ouro há muito tempo já, mas é um ativo que já vem, principalmente ao longo do último ano, aí, ganhando bastante interesse das pessoas como um ativo de diversificação de portfólio, como reserva de valor. Então, o Bitcoin, ele é o equivalente digital disso. Assim como quase tudo no mundo analógico tem o equivalente digital, né? Você tem o comércio analógico, você tem o e-commerce, você tem a propaganda do mundo analógico, você tem a propaganda do mundo digital. O Bitcoin, ele é o equivalente digital do ouro. E pelo fato de ser digital, ele tem várias vantagens sobre o ouro, por exemplo. Então, por exemplo, hoje a gente consegue ter uma reserva de valor digital. Ainda é um ativo emergente, então ele é muito volátil e a gente pode falar mais sobre isso, questões de alocação e tal, mas ele tem todas as características intrínsecas que permitem ele atuar como isso. Existem várias outras coisas, então tudo que é questão de registro, já existem, você pode usar o blockchain, e aí vou falar um pouquinho sobre o que o blockchain é, para registrar informações como se fosse um cartório digital. Então, seria o equivalente digital de um cartório. O blockchain, e para tecnologias bem desenvolvidas e bem arquitetadas, ele pode atuar como isso também. Imagina que fosse um cartório digital, mas que você não precisa de cartório, você não precisa de testemunha, você não precisa de advogado, você não precisa de nada. É tudo lidado pelo protocolo, pela tecnologia em si, assim como o Bitcoin faz no caso do ouro. Então, são várias aplicações, elas ainda são um pouquinho menos tangíveis do que a internet, por exemplo, mas, pelo menos, assim, com várias das pessoas com quem eu tenho contato aqui no Vale do Silício, no Brasil, bastante também,
várias pessoas enxergam isso como um avanço extremamente relevante.